Fala galera, vamos começar hoje mais uma aula da nossa disciplina Redes de Computadores. Na aula de hoje vamos falar sobre a camada de transporte. A camada de transporte é responsável por entregar os dados ao destino, né? Então ela é responsável por transportar esses dados da origem até o destino. Na camada de transporte a gente tem um conceito que a gente chama de porta, né? Um conceito abstrato, né? Mas assim, é para a gente conseguir identificar para qual aplicativo que vai ser enviado os dados, tá? Então é como se fosse assim: você tem o endereço IP, esse endereço IP ele garante que o pacote chegue ao destino, chegue ao servidor destino, mas aí o servidor não sabe para quem entregar esse pacote, para qual aplicativo que ele vai entregar. Então, para isso, utilizaram o conceito de porta. Fazendo uma analogia, é como se você recebesse um objeto pelos correios, você mora em um prédio de 1000 apartamentos, vamos dizer assim. E aí o destinatário ele esquece de colocar, né, qual é o seu apartamento, em qual apartamento você reside. E aí o carteiro chega na porta do seu prédio, simplesmente ele não consegue te entregar porque ele não tem o número do seu apartamento. Assim também funciona, né, com a rede de computadores. O pacote vai chegar na máquina, no servidor, ele tem vários aplicativos rodando, né, e aí ele não vai saber para quem ele vai entregar. Tanto o TCP quanto o DP, a gente vai falar sobre esses dois protocolos mais para frente, mas tanto o TCP quanto o DP tem portas, né? Eles possuem portas. Cada um deles possui 65.356 portas disponíveis para ser utilizadas. Então vamos falar um pouco do TCP. O TCP ele é um protocolo da camada de transporte que garante o transporte confiável dos dados. Notem aqui que confiável é diferente de seguro, tá? Então ele vai garantir, ele vai ter variáveis nele que vai garantir que os pacotes saiam da origem e cheguem ao destino. Então ele permite a recuperação de pacotes perdidos, ele verifica se os pacotes são duplicados e se chegam ou não atrasados, se estão chegando corrompidos, se está chegando com erro, né? Qual que é a velocidade da transmissão, se tem algum congestionamento, se vai precisar reiniciar algum pacote, algum envio de pacote. Então o TCP ele faz tudo isso. Aqui a gente tem o cabeçalho do TCP, né, só para vocês terem uma ideia. Então assim, lá na apostila tem explicando detalhadamente cada campo, né, para que cada campo serve, mas inicialmente o que importa para a gente aqui é a origem, né, a porta de origem e a porta de destino. A porta de origem é a máquina que está enviando, ela gera uma porta, né, para que depois ela possa receber a resposta, e aí ela envia para um destinatário utilizando também uma porta. Então, ela precisa de uma porta de origem e uma de destino. Então, a conexão TCP, como que ela funciona? Ela é formada de três fases, né? Então, a máquina de origem, ela estabelece uma conexão com a máquina de destino, né? Então, as duas trocam pacotes iniciais para estabelecer uma conexão. Depois, elas realizam as trocas dos dados, né? Então, a máquina de origem vai enviar os dados para a máquina de destino e depois finaliza essa conexão para ela não ficar aberta. Como que funciona o estabelecimento de uma conexão TCP? Né? É uma conexão que a gente fala que é o Three Handshake, né? Então ele faz uma verificação de três vias, né? Então a máquina de origem, o cliente A aqui, que quer enviar alguma coisa para o servidor B, o que ele faz? Ele envia um pacote solicitando a conexão, que a gente chama de SYN. Então aqui, ó, então ele envia um SYN falando eu quero me conectar. Aí a máquina servidora, o que ela fala? Ela envia de volta para o cliente, né, um SYN-ACK. Quer dizer, ok, eu recebi seu pedido de conexão,
o seu sim e autorizo, que é o ACK, né? Então ele envia um sim, confirmando que recebeu, e um ACK autorizando. E aí a máquina cliente envia um ACK de retorno falando que recebeu a autorização. A partir desse momento, desse estabelecimento de conexões, a máquina ela está disponível para trocar dados. A troca de dados, né? Durante a fase de transferência, aí vai acontecer a troca de dados, né? E tem vários mecanismos que assegura a confiabilidade e a robustez, né? Então ele vai ter número de sequência para garantir que os dados vão ser montados na outra ponta na mesma ordem, né? Então detecção de falhas, temporizador para saber se chegou no tempo certo. Então tudo isso acontece na troca de dados. E depois que terminou os dados, né, terminou de enviar todos os dados, a máquina cliente vai enviar um fim, falando, terminei de enviar meus dados, pode fechar a conexão. A máquina servidora, ela vai responder um aceito, né, ok, eu aceito, e também vai enviar um fim. Então ela vai enviar, ok, aceito a sua finalização e também solicito que você finalize a conexão. E a máquina cliente envia um aceito também e a conexão é fechada. Aqui, depois que a conexão é fechada, se for necessário enviar mais dados, aí vai precisar abrir outra conexão. Como a gente falou que tem portas, né, que esse sistema ele tem portas, existem algumas portas que é chamada de portas bem conhecidas, que são as portas de 1 a 1023. Que portas são essas? Essas são portas que são reservadas para alguns aplicativos já conhecidos. Por exemplo, a porta TCP/21, a gente sabe que é para utilizado para FTP. A porta 23, Telnet, a porta 25, SMTP, a porta 80, HTTP, a porta 110, POP3, a porta 143, IMAP, a porta 443, HTTPS. Por isso que quando você vai digitar, acessar um site, você digita o nome do site lá, www.google.com. Você não precisa colocar na frente um 443, que é o caso do Google ou HTTPS, né? Então você não precisa, depois do endereço do site, colocar 2.443. Por quê? Porque o computador cliente já identifica que isso é uma conexão HTTPS e ele automaticamente acrescenta essa porta padrão, né? Então, assim, é a mesma coisa com a porta 80. Quando você vai digitar, vai visitar algum site, não tem SSL no caso, aí você vai utilizar a porta 80. Então, você não precisa digitar 2.80, porque o computador ele já entende que é uma porta padrão. Agora, o servidor, quando ele utiliza, por exemplo, ele precisa utilizar um site e uma intranet. Seriam os dois na porta 80, seriam os dois HTTP. Mas ele não pode fazer isso. Porque como que a máquina vai saber, né, para qual aplicação você está querendo conectar, em qual aplicação? Então, nesse caso, os administradores, né, de rede, eles configuram uma porta diferente. Então, é muito comum vocês verem aí porta 8081 para intranet, alguma coisa nesse sentido, né? É uma porta que é muito utilizada. E aí, nesse caso, quando você for acessar, você vai precisar colocar, né? Por exemplo, intranet.ifmg.edu.br 2.8081. É um caso. Aqui, só para exemplificar, a gente tem as portas, né, de 0 a 65.535. De 1 a 1023 são portas bem conhecidas. De 1024 a 49.151 são portas registradas. E de 49.152 até 65.000 são portas dinâmicas ou privadas. Então, assim, você pode utilizar acima de 1024 qualquer uma porta para gerar uma conexão. E aí, a gente tem um outro tipo de protocolo, que é o protocolo UDP, que é uma variação do protocolo TCP, mas ele é pouco confiável. Por quê? Porque ele não tem tantas ferramentas como o TCP para fazer a verificação de dados, para fazer essa conexão.
a conexão dele é muito mais simples. Ele se conecta diretamente no servidor e começa a enviar dados. Ele não quer saber se chegou lá do outro lado, ele não quer saber se tem congestionamento no meio do caminho, ele não quer saber nada disso. Então ele é pouco confiável, ele não faz aquela verificação como o TCP faz. Então para que eu utilizo esse UDP? Para que ele é utilizado, já que ele não é confiável, né? Então assim, existem conexões em redes de computadores, né? Que a gente precisa trocar muitas mensagens na rede. Então se toda hora a gente ficar fazendo aquele tree handshake, se toda hora a gente ficar fazendo a conexão, verificando, são muitos pacotes que vão ser enviados na rede e vai deixar essa rede lenta. Por exemplo, um serviço que a gente utiliza muito isso é o DNS, que é o serviço de transformar nome em IP, né? Então, imagina se toda vez que eu for converter o nome em IP, né, for pesquisar isso aí, eu realizar uma conexão completa. A rede ficaria muito pesada. O SNMP, que é o protocolo, né, que faz controle da rede, né? Então, ele é um serviço que fica enviando pacotes a todo momento para saber se a rede está estável, se não está, né? E são pacotes pequenos, né? E ele precisa ser rápido. Então, para isso, alguns serviços é utilizado o UDP. Um outro serviço que é muito comum que utiliza o UDP é o streaming de vídeo, né? O streaming de vídeo, quem vai enviar os vídeos, ele envia para todo mundo, para várias pessoas, né? Vários computadores, vários servidores, e ele não, você não quer receber esse stream, né? Você não quer receber o vídeo todo picado, você não quer receber o vídeo cheio de quadros, então ele precisa ser um envio rápido, né? Então ele utiliza dessa tecnologia, né, desse protocolo, que ele é muito mais simples. A gente pode ver no cabeçalho aqui. O cabeçalho UDP, ele só tem porta de origem, porta de destino, o tamanho e uma pequena verificação e os dados, né? Então ele é bem enxuto, né? Então vocês podem ver que o tamanho do protocolo, do cabeçalho do protocolo UDP, ele é bem pequeno em comparação com o TCP. E aí a gente tem um exemplo de uso aqui do UDP, que é aplicações SNMP, né? Que é justamente como eu falei. Ele realiza um monitoramento da rede, e aí ele fica mandando mensagens na rede constantemente para saber as atualizações, para enviar alerta, né? Imagina se toda hora que ele for enviar um alerta ou fazer alguma verificação, ele tem que fazer aquele handshake, ele ficar verificando a rede, né? É inviável. Aplicações que utilizam o DP aqui, algumas, né? A consulta de nomes, o DNS, né? O TFTP, o NetViews, o SNMP, que a gente falou, e o RIP, né? Que é o protocolo de roteamento aí, que a gente já estudou na aula passada. Bom, era isso a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.